Alô, bom dia, queridos alunos do Colégio Militar do Recife. Sou o Sargento Almeida. Vamos trabalhar no ano de 2021, se Deus quiser, com a disciplina de Geografia. Então, vamos dar início à nossa primeira aula de nivelamento de 2021. A aula de nivelamento, para ser a determinação do escalão superior, visando retirar algumas dúvidas, caso tenha ficado desses assuntos do ano passado, para que possamos sedimentar melhor o conhecimento. Certo? Nosso assunto é escalas geográficas. E esses assuntos não é estranho a vocês, já que veio ano passado, mas vamos tirar aquelas dúvidas, caso existam, e sedimentar o conhecimento do próprio assunto. Ok? Vamos lá. Sugiro a vocês que anotem, certo? Nossas aulas de nivelamento, certo? Ou qualquer outra aula. Utilize a agenda de vocês, utilize o livro, o caderno, tá certo? Porque eu sei que vocês são muito inteligentes, porém, a nossa mente, ela nos pega peças. E às vezes esquecemos de alguns assuntos que precisamos relembrar. Então, as anotações, nada mais justo do que você ter elas para consultar quando necessário. Ok? Principalmente, é importante que vocês realizem as suas inscrições lá no OpenRedu. Se inscreva no OpenRedu, porque o OpenRedu é a ferramenta oficial do colégio. É aquela ferramenta, é aquele canal de comunicação entre o professor e o aluno, entre a divisão de ensino. É lá onde o professor vai colocar os trabalhos, vai solicitar trabalhos, datas, tá certo? Ele vai aplicar a AP. É o canal também que vocês vão se comunicar com o professor para tirar dúvidas, para sugerir, certo? Para contribuir também com todo o processo de ensino-aprendizagem. Então é importante que vocês façam a sua inscrição lá no OpenRedu, certo? E vamos aí ao assunto da nossa aula. O objeto de estudo do conhecimento é escalas geográficas e as habilidades que nós temos que atingir na aula de hoje são diferenciar escala numérica e escala gráfica. Professor, o que é uma escala numérica? O que é uma escala gráfica? Como é uma escala numérica? Como é representada uma escala gráfica? Para que ela serve? Onde eu encontro? Constatar que a escala cartográfica estabelece uma relação de proporção entre o real e a área representada. Então, o que é uma proporção? Essa escala, como ela é representada, como é utilizada. Esse processo ainda hoje, essas escalas ainda hoje são utilizadas, certo? Onde elas são empregadas, né? Elas foram inventadas há tanto tempo, então hoje é onde é que eu consigo visualizar ou até mesmo sentir a presença delas. E o nosso último ponto, que é localizar pontos em áreas e mapas a partir de coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas, professor? Como elas são montadas? Né? Para que ela existe? Onde é que eu vejo essas escalas, essas coordenadas geográficas? Quem são as linhas principais que formam? Enfim, né? O que significa isso? Então, isso será, certo? Escala gráfica, objeto, repito, na nossa aula de hoje. Aqui nós estamos vendo nessa primeira lâmina representações do espaço terrestre. Eu coloquei ela não para mostrar inicialmente o que é a escala, tá certo? Não necessariamente como é utilizada, mas sim para mostrar o que é e como é essa malha de coordenadas, certo? Geográficas, de latitude, longitude, o que é isso, latitude e longitude, o que são projeções cartográficas, essas linhas, o que é essas linhas imaginárias, que é dividida a Terra em hemisférios. Então, eu coloquei esse planisfério aqui para que possamos ter uma ideia do que eu estou falando. Vamos lá. Observe que eu tenho o planisfério. Esse planisfério, na realidade, é uma representação do globo terrestre. A Terra é o nosso objeto de estudo nesse momento. Então, o que é um planisfério? O planisfério nada mais é do que eu pegar uma esfera e trazê-la para um plano. Então, sabemos que a Terra não é uma esfera perfeita. Ela tem seus abaulamentos, ela tem seus achatamentos. Então, isso por si só não pode ser considerado uma esfera. Mas, para fim de geodésica, para fim de matemática e para fim de planisfério, nós vamos trabalhar a cartografia, certa matemática, a geodésica, ela trabalha com a esfera perfeita de 360 graus. Daí, entre o tamanho, as dimensões, certa, uma esfera perfeita e
a forma da Terra, existe aí uma diferença. E essa diferença, logicamente, vai dar erro. Quando eu trago uma esfera para um plano, naturalmente eu já tenho as distorções, chama distorções cartográficas, que são corrigidas por processos matemáticos. Então, observemos aqui as linhas principais. Eu tenho aqui uma linha na vertical, essa que eu estou passando no cursor do Mauser. Essa linha chama-se meridiano de Greenwich, ou meridiano zero. Ela divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério oriental, que está a leste, hemisfério ocidental, que está a oeste. Uma linha paralela, que chama-se linha do Equador, aqui é o centro. Então, observe que eu tenho duas linhas principais que formam um ponto de interseção, dividindo a Terra em quatro partes. Ok? Quais são os hemisférios? Dessa vez, hemisfério norte, da linha do Equador para cima, e da linha do Equador para baixo, hemisfério sul. Então, nós temos aqui, olha, quatro partes desse planisfério da Terra, dividido por essas linhas imaginárias. Repetindo, não sabia. Meridiano de Greenwich e linha do Equador. Observe-se que a elas são somadas outras linhas. Por exemplo, aqui, a linha do Equador, eu tenho o Trópico de Câncer e de Capricórnio, respectivamente. Acima eu tenho o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Ou seja, e ainda aliado aqui, ou seja, ladeado pelo meridiano de Greenwich, eu tenho outros meridianos aqui, tá certo? Menos iluminados. Então, observemos aqui que nós temos seis linhas imaginárias principais. Uma, que é o meridiano de Greenwich. A seguir, duas, que é o Círculo Polar Ártico. Três, que é o Trópico de Capricórnio. Quatro, linha do Equador. Cinco, Trópico de Câncer. E aqui embaixo, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, respectivamente. E aqui embaixo, a Círculo Polar Antártico. Então, são, a saber, mais uma vez, uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas principais. Repetindo, aqui nós temos a meridiano inicial de Greenwich, linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Professor, se eu pegar, por exemplo, uma espaçonave do alienígena que chegou na Terra e eu for com ele sair do plano da Terra, como um plano orbital, eu vou ver essas linhas imaginárias. Professor, se eu ligar para o astronauta na estação espacial e falar, pedir para eles verificar, mandar uma foto da Terra para mim, eu vou ver essas linhas? Não, porque essas linhas são linhas cartográficas, são linhas imaginárias, são convenções cartográficas que servem apenas para nós localizarmos na superfície terrestre. Então, é a partir daí que nós dividimos, colocamos a malha, essa malha chama de coordenadas geográficas, formando cada uma delas com ângulos de 90 graus, respectivamente, para que possamos, a partir daí, desses pontos de interseção, ou entre eles, temos a orientação precisa aqui na Terra. Certo? Para isso, nós tivemos que usar mão de outras técnicas, nesse caso aqui, para que eu pudesse fazer uma projeção cartográfica no planisfério da Terra, eu tive que usar algumas projeções cartográficas, as principais projeções cartográficas. Aqui é saber, plana, também conhecida como azimutal. Essa plana azimutal ela serve mais para representar com fidelidade as áreas polares, certo? É mais fiel essas informações, as correções, as distorções são mínimas. A cilíndrica é mais para a parte central, essa parte aí onde você tem menos distorções, dependendo da carta que eu quero. E a cônica, ela pega de cima, formando um cone para fazer uma varredura maior. E, na realidade, o que é projeção cartográfica? É a forma pela qual a superfície esférica, no caso aqui a Terra, que é o nosso objeto de estudo, é representada num plano, ou seja, no mapa. Então, é a partir dessas projeções que eu tenho aí, tá certo, o trabalho iniciado com os planos esféricos. Observe aqui uma representação, um extrato, aqui um zoom. Eu tenho aqui o globo terrestre representando a superfície terrestre e a marinha também.
E eu queria aqui estudar um objeto específico, que é o Brasil, o mapa. Eu queria aqui o mapa do Brasil. Então, eu faço um extrato daqui, eu tiro dessa esfera e trago para um plano, que aqui é o plano esférico. Consequentemente, eu terei o que aí? Aquelas distorções que eu falei, e quem vai me corrigir isso aí é a matemática geodésica com as chamadas projeções. Observe que aqui eu tenho uma linha que passa aqui, olha, mais clarinha, essa linha é a linha do Equador, aquela linha que divide o hemisfério norte para o hemisfério sul. Aqui abaixo tem as informações, uma delas é justamente aqui, além das informações dos nomes das capitais, dos oceanos e mais, eu tenho aqui outra informação que é justamente a escala, o tipo de escala. Observamos aqui uma escala, tá certo? Uma escala aqui, um talão, né? Certo? Uma escala aqui, que tem aqui talão, que veremos mais um pouco à frente. Vamos agora para a escala, entender o que é, quais são os tipos de escalas e quais são as suas anuâncias. Então, o que é que ela me traz, o que é que ela me informa naquela ação do mapa. Então, escala é a razão entre a distância no mapa e a distância real, ou seja, tanto de um objeto como de uma distância de uma cidade A, B, Recife, Rio, Rio, São Paulo, Recife, Recife, Fortaleza, enfim. Eu tenho essas distâncias das capitais, das cidades, até das ruas, dos bairros, como queira. Então, para isso, a cartografia, a geografia lança a mão de dois tipos de escalas principais. A escala gráfica, que é representada aqui em forma de um talão, que eu falei, em forma de uma régua. Observe que aquilo já dá resposta em quilômetros. Né? A escala gráfica, esse tipo de escala, ela tem uma vantagem que eu vou medir com a régua a distância de uma cidade A ou B, dependendo da escala do mapa que eu esteja vendo cidade, ou vendo até ruas ou bairros, eu vou medir de A a B, o ponto que eu quero aproximadamente, coloco aqui, jogo na escala gráfica, ela me dá uma resposta quase que imediata, fazendo com que eu transforme apenas em medida de grandeza, de quilômetros, de metros para de centímetros para quilômetros, e assim seja. Tipo de escala numérica, por exemplo, aqui é a escala escrita, representada em forma de números. Aqui tem no caso, a escala de 1 para 30 milhões. Essa escala indica que 1 centímetro no mapa corresponde a 30 milhões de centímetros na realidade, ou seja, no plano, tá certo? No plano da carta, eu tenho a representação de 1 para 30 milhões. Né? Então, é essa redução que eu tive que eu tenho que fazer essa redução 30 milhões de vezes para que aquele local, tá certo? Aquela situação, aquele objeto estivesse ali contido no mapa. Convertendo os centímetros em quilômetros, porque não me interessa eu ter uma distância em centímetros. Ninguém caminha em centímetros. Você não consegue ver um odômetro, tá certo, de veículo em centímetros por hora. Você vai ver em quilômetros por hora. Consequentemente, são grandezas que eu tenho que fazer a transformação. Então, eu vou transformar centímetros em quilômetros, resultando de 30 milhões de quilômetros, de centímetros, eu consegui botar para 300 quilômetros. Então, observe que a realidade, a distância entre A e B, nesse caso do exemplo aqui, dessa lâmina, é de 300 quilômetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 300 quilômetros na realidade. Ou seja, para aquela objeto, ou aquela localidade, aquela cidade entre A e B, um ponto que seja, ele foi reduzido, tá certo? No mapa, 30 milhões de vezes, mas na realidade, quando eu vou para os cálculos, identificar que distância é essa, eu encontro 300 quilômetros de distância entre os pontos que eu busquei, ter informações sobre ele, ok? E a escala. Então, como é que eu faço para essa escala? Como eu vou escolher um mapa? Como é que eu vou ter condições de conhecimento para isso? Hoje nós temos diversos tipos de mapas, que estão aí, nós temos de mapa rodoviário até mapas estelares, né? Mapa das estrelas que você consegue encontrar, os coordenadas, com tudo que tem direito, tá certo? Matematicamente perfeito. Então vamos lá. Como falou que é uma relação, a relação é 1 para. Então existe logicamente o quê? 1 sobre 100, 1 sobre 10, 1 sobre 1000, 1 sobre 100 mil. Então essa é a relação de escala, certo? É uma relação. Isso está me indicando quantas vezes um objeto ou uma área foi reduzida para caber, por exemplo, numa folha de papel A4. Então, para que eu tenha um mapa que vá caber
caiba numa folha de A4, eu tenho que ter uma escala e reduzir bastante para que esse objeto, essa região ou essa área apareça nessa página, nesse papel de A4. Menor denominador, maior a escala, é uma escala grande. É importante você ter esse conhecimento de que é uma escala grande e que é uma escala pequena. Tá certo? Veremos por que é importante você entender, diferenciar essas escalas. Uma escala grande permite maior riqueza de detalhes no mapa e melhor visualização de locais ou eventos cartografados. Ou seja, é aquele mapa, aquele tipo de mapa, de carta, que vai dizer, eu posso visualizar ruas, eu posso ver rios, pontos geográficos, capitais, enfim, ele me dá essa riqueza maior. Mas por quê? A escala é que me permite isso. Então, menor denominador é uma escala grande e, consequentemente, eu terei mais informações visuais cartografadas ali para entender. Exemplo, uma escala de 1 para 100 mil é uma escala maior que 1 para 500 mil, uma vez que em 1 para 100 mil, 1 centímetro representa os eventos locais na distância de 1 quilômetro, enquanto na outra carta, o mesmo centímetro representa o evento a 5 quilômetros de distância. Então, veja só a importância de você ter essa riqueza de detalhes. Então, você consegue ver, tá certo, na escala, e, consequentemente, essa escala também vai te dar uma diferença de trajeto, de percurso. Ok? Então, é importante você ver. Eu quero riqueza de detalhes, eu pego uma escala com menor denominador, certo? E essa escala é uma escala grande. Consequentemente, eu tenho informações mais disponíveis. Maior denominador, menor a escala pequena. O globo terrestre somente só pode ser representado com uma escala muito pequena, proporcionando um detalhamento sempre muito pequeno. Ou seja, se a pessoa você querer colocar com muito detalhe um mapa mundi, você pega um mapa mundi, muitas capitais, muitos estados, muitas cidades não aparecem. Por quê? Eles são desprezados nesse processo, porque a escala é muito pequena. Agora, se eu pego, à medida que eu pego uma escala maior, uma escala grande, não é isso? Eu vou tendo maior riqueza. Quanto maior o denominador, a escala é difícil de você ter as informações, até muitas vezes que você procura. Certo? Então, vamos diferenciar. Uma escala grande, certo? Menor denominador, maiores informações, maior riqueza de detalhes. Uma escala com maior denominador é uma escala pequena, consequentemente, com menor riqueza de detalhes, consequentemente, menos informações você terá. É como você, por exemplo, pegar uma carta, uma carta rodoviária. Você observa a escala dela, certo? Você consegue ver as estradas, os trocamentos, as bifurcações, porque é uma escala, ela tem um denominador, é uma escala grande. Agora você imagina se a escala, uma rodoviária, que é por trecho, ela deixa bem claro, elas são por capitais, elas são por estados, são por municípios, né? Tem diversos tipos de cartas rodoviárias que você tem que ter cuidado, certo? Para poder navegar na fase terrestre, aí, por grande parte do Brasil e do mundo. Observe aqui a ilustração que eu falei anteriormente, está aqui ilustrado. Uma escala de 1 para 50 mil, observa claramente aqui, ó, Cornélio Procópio, e aqui observa a mancha urbana, aqui em vermelho, certo? E as estradas aqui. Quando eu pego essa escala, essa mesma região, e vou para 1 para 100 mil, observe que Cornélio Procópio já quase que sumiu, e a mancha anterior aqui também está diminuindo. Quando eu vou para uma escala da mesma região, de 1 para 250 mil, observe que a mancha aqui urbana desaparece totalmente. Fica somente o nome de Cornélio Procópio, mas sem muita identificação. E quando eu vou para uma escala ainda, tem 1 para 1 milhão, praticamente eu só tenho o nome e as curvas de níveis. Eu não tenho mais a mancha, não tenho aqui praticamente quase nada que me indique que aqui nessa área há no seu nome e um grande centro urbano. Então, está claro aí que eu expliquei com relação à chamada escala. Então, se eu quero maiores detalhes, eu tenho uma escala menor.
À medida que o número vai aumentando, aqui, o seu numerador vai aumentando, desculpe, o seu denominador vai aumentando, você tem aí as informações cada vez menores, tá certo? Repetindo apenas, 1 para 50 mil, você visualiza, 1 para 100 mil, observe que o denominador aumentou, as informações diminuíram, 1 para 250 mil e 1 para 1 milhão, não é verdade? Então, está aí a diferença de uma escala grande, uma escala pequena, tá certo? E as suas informações de contada. Aqui eu tenho a escala, tá certo? A escala de talão, tá certo? Assim como está a escala. Essa escala aqui tem, cada centímetro corresponde a 500 metros, na escala gráfica aqui abaixo, certo? Essa escala gráfica, também conhecida como escala de talão, que vem aqui no talão. Então, está dizendo aqui, a informação é, no exercício 1, cada centímetro corresponde a 500 metros na escala gráfica abaixo. Qual a escala numérica correspondente? Então, eu tenho informações, se a gente quer saber qual a escala. A fórmula é E igual a D minúsculo sobre D maiúsculo, veremos um pouco depois. Ou seja, é a distância real com a distância do mapa, da área. Aqui nós temos a resposta. Cada centímetro corresponde a 500 metros na escala gráfica abaixo. Qual a escala numérica? Foi simples. Então, 500 metros igual a 500 centímetros, igual a 50 mil centímetros. A escala é, portanto, 1 para 50 mil. Ok? É simples, é direto. Eu fiz a transformação de grandeza, aqui eu tenho metros, mas a minha resposta do denominador ela é em centímetros. Consequentemente, eu transformei 500 metros em centímetros. Obtive 50 mil centímetros. Okay? A escala de 1 para 50 mil. Repetindo, só para lembrar, escala é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente aparece designada nos próprios mapas na forma numérica ou na forma gráfica. Ok? Seguindo, exercício 2. Qual a extensão em milímetros de uma rua de 500 metros numa carta de 1 para 100 mil? Olha, você não quer saber distância de milímetros, nem centímetros. Você quer, quando calcula a distância, a não ser para colocar, descobrir uma carta, por exemplo, a proporção, aí você vai ter que dar essa resposta em centímetros. Mas se eu quero descobrir uma distância, não uma escala, eu tenho que ter essa resposta em quilômetros. Certo? Eu não preciso ter em centímetros nem milímetros. Então, qual a extensão em milímetros de uma rua de 500 metros em carta de 1 para 100 mil? Cálculo da extensão de 1 para 100 mil. A resposta é, eu transformo metros em centímetros, porque eu tenho centímetros, e faço aqui a proporção de 500 para 10 mil. Eu tenho 50 milímetros, já que a resposta da pergunta aqui é em milímetros. Então, eu faço aqui, tá certo? A minha conversão de grandeza de milímetros para obter essa resposta. Ok? Aí vamos agora propriamente ao cálculo, né? Cálculo da escala. Para calcular a escala, basta lembrar o seu conceito de escala e a relação de divisão entre a área do mapa B, a área real, e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui, olha, é igual a área do mapa que eu encontrei e D maiúsculo, tá certo? A área real. Assim, para calcular uma escala de um mapa em que dois pontos estão a 5 centímetros de distância um do outro, sendo que, no mundo real, elas estão separadas por 1000 centímetros. Basta aplicar a fórmula. É igual a 5, tá certo? Aqui tem 5 sobre 1000, é igual a 1 sobre 200. Consequentemente, a escala, nesse caso, é 1 para 200. Como está escrito aqui, 1 para 200. Essa divisão aqui, certo? De 5 para 10. Observe que é simples. É a aplicação de escala, conceito direto. Localização de pontos, a latitude e os paralelos, a longitude e os meridianos. Mostrei a vocês anteriormente, no início da aula, o que são essas linhas imaginárias. Nós temos aqui os meridianos na vertical,
e os paralelos nas horizontais. Tá certo? Então, aqui é um sistema de coordenadas. Por que aqui eu tenho as latitudes e longitudes? A pessoa quer latitude, quer longitude. Quem é que nunca assistiu um filme, ou viu um jogo, ou viu um documentário, que antes que um piloto, uma aeronave aí, esteja caindo, e ele tenha tempo de falar, ele entra em contato com a torre, ou com alguém que está ali próximo, rádios amadores, informando Mayday, Mayday, latitude e tal, longitude e tal. Observe que ele dá essas posições. Por quê? Quando ele cair, tá certo? Uma região mais afastada, e para que haja um resgate mais prontamente, quem escutou aquela mensagem vai decodificar através dos ângulos dessas malhas que eu falei para vocês que formam ângulos, dizendo a latitude e a longitude, ele marca um ponto, esse ponto de interseção é justamente onde está essa aeronave, onde está essa pessoa, essa embarcação, enfim, qualquer outra coisa que precise de um socorro imediato. Então, isso facilita muito a busca, evita que essa equipe de resgate elas andem com a área muito vasta, procurando assim como uma agulha no palheiro. E quando você dá essa informação, a equipe que ouviu essa transmissão, ela vai calcular o ponto exato onde você se encontra. Por isso que houve essa chamada coordenada geográfica de latitude e longitude. Mas o que é latitude, professor? O que é longitude? Latitude é a distância dada em graus da linha do Equador aos polos, tanto norte como sul. Essa é a latitude. A longitude é a distância dada em graus em qualquer ponto da linha do meridiano inicial de Greenwich a leste ou a oeste, tá certo? Então, o hemisfério oriental ou o hemisfério ocidental. Então, isso é latitude e longitude. A interseção, você pode ter caído nessa interseção dessas linhas, ou simplesmente você está em qualquer área dessa aqui, nesse centro desses quadrados, não importa. Você deu sua localização de latitude e longitude, você será encontrado sem nenhum problema, porque as coordenadas ela vai dar a sua medida exata. Hoje, um exemplo típico disso é que nós carregamos no nosso bolso, esse nosso smartphone. Você hoje vai, por exemplo, vai chamar um Uber para sair, você está numa posição X, o programa ele abre, você escolhe, diz assim, a sua localização atual e o seu destino. Então, você coloca um ponto A onde você está e um ponto B para onde você quer se deslocar. Automaticamente, o Waze ou qualquer outro tipo de aplicativo, ele já trabalha com as coordenadas geográficas. Está embutido naquele programa. Então, ele se vai buscar, vai fazer uma varredura e logo ele informa para você, tá certo? Baseado nos satélites da cartografia, da geodésica, informa para você a distância desse ponto, de A a B, tá certo? A distância que você vai percorrer, o valor e ainda diz assim o tempo que você vai gastar, né? E o trajeto onde esse Uber está se deslocando para você, o tempo. Então, observe que a cartografia está presente no nosso bolso, na nossa casa, nas nossas mochilas, enfim, está no nosso smartphone. Antes estava o quê? Na astrolábio, estava em sextante, em bússola. Hoje não, hoje está nos aparelhos, no GPS, tá certo? E nos diversos favorecendo a nossa vida, facilitando o nosso dia a dia, né? Na questão urbana. Então, esse é um exemplo claro do que essa latitude, esse longitude, esse meridiano, essas convenções mundiais traz para nós como benefício, não é verdade? Aqui está mais uma vez paralelo, né? Mostrei para vocês aqui paralelos aqui, ó. Círculo Polar Ártico, Tópico de Câncer, Capricórnio, Círculo Polar Antártico e seus respectivos graus na sua malha de latitude e longitude. Aqui nós temos mais uma vez os meridianos, tá certo? Que são em torno de 24. Eu tenho 12 para um lado e 12 para o outro. E esses meridianos, a partir do inicial, que é o de Greenwich, para a minha direita, você tem as horas aumentadas nos países e regiões, e a minha esquerda, você tem as horas diminuídas, aí nas diversas regiões de países que estão desse lado da linha do meridiano de Greenwich, ok? Então, para a minha esquerda, eu diminuo as horas, e para a minha direita, eu aumento as horas, respectivamente. Aqui está, pessoal, as referências bibliográficas que vocês podem ter acesso, ok? Não esqueçam de ter anotado, ou então anotar posteriormente,
fazer uma releitura, escutar mais uma vez essa aula, tá certo? Vocês, as dúvidas que tiverem, vocês, logicamente, vocês passam para a gente através do canal oficial que eu já falei inicialmente para vocês. Não esqueçam de fazer a inscrição no OpenRedu. Tá certo? Obrigado e até a próxima aula. Ok? Até mais.